Não sei teu idioma, tua crença, nem tua origem. Chamam-te estrangeiro, mas de onde quer que venhas, forasteiro, saúdo como irmão tua presença. Se o mundo te feriu, esquece a ofensa, que herói é quem perdoa. Companheiro, pisas meu chão de amor como um guerreiro, e eu te ofereço a paz em recompensa. Ouve minha canção, não de quem chama por seus clarins exércitos feridos, legiões de ódio, corações em chama, mas almas que ardem no ideal sagrado, os batalhões humildes dos vencidos, só ao fogo de Deus, maior soldado. Olá, meu querido ouvinte do programa Talentando. A proposta da espiritualidade, sem dúvida, é a do amar ao próximo como a nós mesmos. O primeiro mandamento, como nós sabemos, a proposta é a da fraternidade universal. E o Espiritismo vem como terceira revelação para nos dar condições de entender a mensagem do Cristo de forma mais ampla e profunda. Nós temos na doutrina espírita todos os insights dos Espíritos, explicando-nos cada passagem de Jesus e dando-nos uma visão do que é essa viagem do Espírito ao longo do universo, ao longo das existências, aliás, com várias estações de paragens que são as nossas encarnações, as nossas existências, lembrando a vida como uma estrada eterna e o nosso carro, o nosso espírito trafegando nessa estrada da eternidade. E eu quero lembrar hoje que, através desse soneto de Euríclides Formiga, chamado O Estrangeiro, a proposta é a da união dos povos, a da união dos credos, das crenças, um sonho que parece utópico para todos nós, num momento desse de competição mundial, de espaço parecendo pequeno, conquanto o planeta seja imenso, 7,5 bilhões de espíritos ocupando as cidades principais, o campo em alguns pontos da Terra ainda deserto, ainda há lugares em que o homem não pisou, não explorou, e buscando o ser humano, então, nas cidades, nos centros comerciais, nos locais onde o trabalho é mais abundante, a oportunidade da felicidade. Porque encarnados, acreditamos que a felicidade se encontra ali na frente quando conquistarmos algumas coisas, quando o poder nos chegar às mãos, quando formos pessoas de destaque, quando a nossa remuneração for muito acima da média. E aí pensamos que assim nos sentiremos felizes, realizados. E a proposta da espiritualidade nada tem a ver com essas conquistas materiais somente. Nós comentamos como tantos comunicadores e tantos palestrantes em várias vias de comunicação, não somente o rádio, mas palestras empresariais, congressos, simpósios, onde quer que haja um palestrante falando em transformação, falando em autoconhecimento, ele mencionará que a felicidade é uma viagem, como disse Shakespeare, que a felicidade não é um destino e que ela não mora nas coisas materiais compradas, adquiridas. A felicidade não reside nos objetos e nem nesta vida consumista,
Muito bem, nós ouvimos isso em todas as palestras e comunicações. E eu pergunto, será que nós já acreditamos nesta informação de maneira a transformar a vida, na verdade? De maneira a que consigamos nos transformar, nos transmutar em seres mais fraternais, seres capazes de realmente amar ao próximo como a si mesmo. Essa é a proposta. Não importando o idioma ou a crença, nem a origem, chamamos o outro de estrangeiros, mas de onde quer que venhas, forasteiro, como ele diz, saúdo como irmão tua presença. Será que nós já conseguimos saudar a presença de um irmão que não conhecemos? E se o mundo nos feriu, pede o soneto que nós esqueçamos a ofensa, porque herói é aquele que perdoa. E quando nós convidamos um companheiro a pisar o nosso chão de amor, ele vem como um guerreiro e nós oferecemos a paz em recompensa, porque é o que nós queremos receber, portanto é o que deveremos dar, oferecer. E ao nosso convite para que ouça a nossa canção, e não de quem chama por seus clarins, pelos exércitos feridos, legiões de ódio e corações em chama, mas somos almas que ardem no ideal sagrado, né? Os batalhões humildes dos vencidos, porque para muitos os vencidos são os pequenos. E nós sabemos que esses batalhões dos vencidos aos quais queremos pertencer, dos vencidos pela humildade conquistada, o fogo de Deus é o maior soldado. Somente ao fogo de Deus, como diz esse poema, nos sentiremos acolhidos, amparados e verdadeiros vencedores, e não vencidos como o mundo quer preconizar. Meu querido ouvinte do programa Talentando, a proposta nesse momento de desafios tão grandes, tão intensos na nossa alma, é a do conhecimento de si mesmo, é a do autoconhecimento aprofundado, é do mergulho maior em nós mesmos, porque há tesouros incontestáveis nesse mar em que nos encontramos. Em cada mergulho no interior de nós mesmos é uma nova descoberta, é uma proposta nova. Eu tenho certeza que você, ao acordar, em cada dia, pensa que há algo a melhorar. E se formos capazes, que é a proposta do programa Talentando, se formos capazes de agir como o coach de nós mesmos, fazendo as perguntas certas, as perguntas adequadas, abertas, conseguiremos, sem dúvida, alcançar o objetivo da transformação, da melhora, da reforma íntima, como nos diz a doutrina espírita. E hoje nós ainda separamos o que seja o campo material do afetivo, o que seja o campo profissional do material, nós ainda agimos assim. Em quantas mensagens você vê autotransformação no campo comportamental e profissional, atinja seus objetivos no campo profissional e pessoal. No fundo, não há divisões, porque somos um ser em melhora constante e com a obrigação, com a meta, com o objetivo de aplicar o aprendizado onde quer que estejamos e no que fazemos naquele momento, seja no lar, seja na empresa, seja em um local social onde encontramos amigos, mas o principal é a proposta da transformação para o bem a todo instante. Isso é o que nos diz esse poema, O Estrangeiro, de Euríclides Formiga, e o Evangelho, nos propondo ser o homem novo, deixando o homem velho. Então,
A nossa proposta de hoje, usando a palavra mais uma vez, é que você reflita durante esta fase de aperfeiçoamento em que nós nos encontramos, nesse isolamento social. Nem sei se essa palavra, se essa expressão é bem dada, porque se fosse isolamento social não haveria comunicação. Talvez seja um isolamento físico, né? Porque as redes sociais nos permitem a comunicação constante e talvez nós tenhamos encontrado mais as pessoas que não vemos do que no dia a dia se estivéssemos livres caminhando para os lugares onde gostaríamos de estar. Mas assim nos sentimos com o compromisso de olhar a agenda. Quantos de nós já olhou toda a agenda do telefone ou do Face ou de algum aplicativo, procurando ou encontrando ao acaso, que não há acaso, as pessoas com as quais não falamos há muito tempo e de repente fazemos essa ligação através de um aplicativo ou mandamos uma mensagem, nos aproximando daquele do qual estivemos distantes tanto tempo. No fundo, então, esse isolamento tem permitido muita união, muita manifestação de preocupação, muita reflexão. E eu quero lembrar que somente através dessa reflexão diária é que nós conseguiremos avaliar as possibilidades de melhora e de crescimento nosso. Então, você que se encontra em casa, em qualquer cidade do Brasil, preocupando-se com a saída, que vai ser em breve, acreditamos, para a volta ao mercado, a volta às suas atividades na forma tradicional que conhece. Nós ousamos dizer que não haverá mais a forma antiga, não haverá mais aquela forma que você chama de normal de trabalho. Não, porque o mundo mudou neste momento em que o desafio do Covid-19 trouxe o isolamento e as dificuldades que todos enfrentamos no mundo inteiro. E uma delas é manter a empresa funcionando sem ter clientes batendo a porta. A outra é nos mantermos próximos das pessoas que amamos sem podermos ver, treinando esse amor à distância que sempre comentamos. O que é desencarnar? É exercitar o amor à distância, porque de lá, da espiritualidade, onde quer que estejamos, amamos as pessoas, amamos os espíritos com os quais convivemos, mas não podemos, em algumas situações, abraçá-los, vê-los sequer. Porque todos pensam que os espíritos têm a facilidade de a qualquer momento estar em qualquer lugar. Não é bem assim. Existe disciplina, existe estratégia, existe compromisso espiritual, estudo, momentos de meditação, de oração. A rotina de um espírito na espiritualidade, na erraticidade, ela é complexa, como a nossa. Quando alguém parte, quando alguém desencarna, conquanto saibamos nós que a vida é uma só, que o encontraremos ou a encontraremos, permanecemos na saudade do lado de cá, vibrando esse amor profundo, a gratidão. E se nós pensarmos que nosso pensamento, se nós meditarmos um pouco sobre a força mental, que são ondas eletromagnéticas indo até o endereço certo, que é aquela pessoa para a qual vibramos, não há distância, porque para ondas não há distância. Não há distância, não há barreiras no universo que impeçam o amor, que impeçam a vibração, boa como ruim, né? Não há barreiras para o ódio, não há barreiras para o pensamento de mal-estar que atinja o próximo. Por isso nós estamos aqui dizendo da importância da vibração elevada, da mudança de padrão mental, da mudança de comportamento que é consequência da mudança de padrão mental. Nós não mudamos comportamento sem mudarmos atitudes. Comportamento é a soma das atitudes. Se eu mudo uma atitude por dia, eu conseguirei mudar muitos comportamentos, ou seja,
conseguirei mudar um comportamento generalizado. A reforma íntima acontece porque cada atitude transformada num dia, aquela atitude errônea que aconteceria já não acontece mais, porque eu já mudei no meu modelo mental, no meu mindset, como se diz no inglês, um modelo mental que me permitiria, que favoreceria que eu tivesse uma atitude negativa, de uma hora para outra, meditando a respeito, nem é de uma hora para outra, né? Mas são anos de estudo do Evangelho, da doutrina espírita, para entender que eu sou capaz e devo disseminar o amor, as sementes do amor que trago em mim. E quando nos preocupamos com isso, obviamente mudamos a atitude. Então, aquela atitude naquele determinado dia que seria de desespero, de nervosismo, ela se transforma numa atitude de acolhimento, de compreensão, de espera, de repouso, em vez de revidar. E assim, se eu conseguir numa primeira, eu consigo numa segunda oportunidade, numa terceira situação, numa quarta, e por aí vai. Percebo então que ao longo dos dias consegui mudar definitivamente aquela atitude que eu não apreciava e que ninguém apreciava em mim, mas que eu fazia inconscientemente. E aí muda. Mudei o padrão mental, a atitude vai ser mudada e já passo a agir até inconscientemente de maneira bem melhor do que antes. Ou seja, com a nova atitude transformadora, de crescimento, de amor, de compreensão do próximo, de compreensão das limitações alheias, de amor ao próximo e de fraternidade, que é um dos temas mais importantes no mundo. O dia que nós compreendermos o sentido amplo da palavra fraternidade, que é sim considerarmos o próximo como um irmão e fazermos a ele aquilo que gostaríamos que fosse feito para nós, o mundo se transformará. E, creia-me, não estamos distantes disto. Muitas vezes ouvimos as pessoas dizerem o quão distantes estamos do mundo melhor, do mundo de amor. Não é bem assim, porque se nós entendermos a eternidade como uma estrada longa, daqui a pouco o mundo vai ser melhor. Daqui a pouco o planeta Terra vibrará em outra contingência de amor, de fraternidade. Entraremos numa fase de mundo de melhoramento, sabemos disso. Já vimos passando por essa transformação, por essa transição planetária tão comentada, e muitas mudanças já aconteceram. E muitos afastamentos já aconteceram deste planeta, de fontes de desequilíbrio. Nós não sabemos. A espiritualidade já agiu incansáveis vezes para a melhoria do padrão mental da Terra. Muito embora alguns de nós, em vários pontos do planeta, ainda persistimos no mal que trazemos. Mas o mal é a ausência do bem. E nós não nos cansamos de semear o bem, de semear o amor. E aí está a Rádio Boa Nova, você que por acaso, que não há acaso, mas existe sincronicidade, você que chegou ao programa Talentando hoje pela primeira vez, seja bem-vindo, esteja conosco, permaneça na Rádio Boa Nova, onde certamente ouvirá muitos comunicadores trazendo a palavra de consolo, de amor, de alegria, de fé, de esperança, principalmente, que essa é a chama que deve se manter em nosso coração, porque com a esperança tudo é possível. O nosso pensamento, quando é movido pela esperança, ele é carregado da atitude, da força de transformar. Portanto, se eu perco a esperança, eu já nem penso mais na transformação, eu entrego. E nós, comunicadores do rádio, independentemente do tema do programa, o propósito da Rádio Boa Nova é a disseminação da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, que é o manual mais rico do mundo para a transformação, para a reforma íntima e para a elevação do padrão mental do ser humano.
do encarnado nesse planeta maravilhoso, que é a Terra, chamada de planeta Água, como nos disse Guilherme Arantes nessa canção maravilhosa. E aqui louvamos o planeta Terra, louvamos a Deus nesse momento de gratidão, que a nossa prece seja de gratidão pela vida, de gratidão pela compreensão dos ensinamentos que nos chegam através da doutrina espírita, que o nosso pensamento agora seja a prece de gratidão pelos comunicadores nos 4 cantos do mundo que falam de amor, que têm a preocupação de aprimorar a sua fala, a sua mensagem, para nos fazer reconhecer a importância do amor. Que a nossa prece agora seja de gratidão pela vida que temos, pelos familiares ao nosso lado, pela casa em que vivemos, mesmo, como diz Joana de Ângeles através de Divaldo Pereira Franco, mesmo que essa casinha seja tão simples, mesmo que não tenhamos pessoas ao lado, mesmo que estejamos a sós, mesmo que os nossos desafios sejam incomparáveis de tão grandes, mas agradeçamos a Deus pela chance da vida, pela chance da reflexão, pela oportunidade de abraçarmos o próximo, pela oportunidade de entendermos a palavra do amor num poema, numa canção, numa música que escutamos pela manhã. E aí vai a proposta para que você escute mais canções de amor, para que você sintonize os poemas dos grandes poetas que falaram de amor, amor pela mãe, o amor pela esposa, pelo companheiro, o amor pelo filho. São tantos os temas do amor, esse sentimento que nos deu a vida, que nos lançou no universo, que foi o Pai, o Criador, aquele que nos semeou, aquele que nos lançou no universo como sementes desse amor que é dele, porque somos extensão do Pai, somos criados à semelhança de Deus e Deus é amor, conforme o apóstolo João nos disse. É isso, meu querido ouvinte do programa Talentando. Aqui vai minha gratidão profunda pela sua presença em nosso momento Talentando e que os seus talentos sejam preservados, aliás, desenvolvidos, sejam aumentados, potencializados para que tudo o que há de bom no seu coração possa hoje extravasar para todos aqueles que estejam ao seu lado ou bem próximos na sua rede social. É isso. Esteja com Deus. Muito obrigado, Miguel Formiga, do programa Talentando, agradecendo pela sua presença e desejando um dia muito especial. Até a próxima.